Redução no consumo de bebida alcoólica. Você está sendo bombardeado com uma série de matérias, reportagens, vídeos falando da redução do consumo de bebidas alcoólicas no geral, principalmente o vinho e a cerveja, que vem ocorrendo por conta da geração Z. A pergunta é só a geração Z que está reduzindo o consumo de bebida alcoólica? Por que isso está acontecendo? Onde que a gente entende que isso vai parar, né? Quais são as perspectivas para o mercado? Antes de tudo, deixa eu me apresentar. Meu nome é José Carlos. Eu sou sommelier aqui do canal Doutores do Vinho. Então, se você está chegando agora aí, já se inscreva no nosso canal, curta o nosso comentário, o nosso vídeo, para que esse vídeo chegue em mais pessoas. E aí você deve estar falando, né? O que um sommelier tem a ver com isso? Vai saber me falar sobre o mercado consumidor de bebida alcoólica? Bom, além de sommelier, eu sou formado em marketing e tenho MBA em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral aqui de Minas Gerais, né? Fundação Dom Cabral. E tenho mais de 30 anos de experiência no mercado varejista. Então, feitas as apresentações aí, vocês já sabem quem sou eu. Vamos falar um pouquinho desse consumo de bebida alcoólica e por que dessa queda que vem acontecendo gradativa, mas constante na queda do consumo de bebida alcoólica. Antes de tudo, eu vou voltar um pouquinho, tá? Vou explicar para vocês algumas coisas sobre geração. Eu nasci em 1980, tenho 46 anos, sou da geração X. Eu sou do último ano da geração X, depois vem a geração Millennium, que é de 81. Então a geração X, para quem não sabe, vem de 1965 até 1980, tá? E a geração X, a minha geração, viu muito dos nossos pais consumindo bebida alcoólica aos finais de semana. Então meu pai até certa época bebeu aos finais de semana, depois ele teve um problema de saúde, ele teve que suspender a bebida alcoólica. Mas dos meus tios, dos meus amigos, os pais dos meus amigos, então todo final de semana, sexta-feira, era normal abrir uma cerveja, abrir o vinho, até que nem tanto, não tinha tanta facilidade de vinho naquela época, mas um uísque, uma cerveja era muito comum, quase que fazendo parte do protocolo da sociedade. Sexta-feira à noite eu tenho que abrir um vinho, tá? Eu tenho que abrir uma cerveja, eu tenho que beber alguma coisa. Fazia parte do protocolo, para socializar com as pessoas eu tinha que beber. Então, a minha geração X trouxe isso da geração dos meus pais, são os baby boomers, né? Então, a geração X entendeu que não, final de semana é dia de beber, sexta, sábado, domingo, bebida liberada em casa, na casa dos amigos, fazia parte do nosso dia a dia. Aí vem a geração, os milênios ou a geração Y, que é de 1981 a 1996. Essa turma ainda bebe bastante, mas eles começam a dar um contraponto com a questão da saudabilidade. Você começa a pensar, beber demais não é saudável, eu quero ter uma vida longeva, eu quero viver um pouco mais, então eu preciso mudar um pouco alguns hábitos meus aqui de bebida alcoólica. Contudo, é uma geração que ainda precisava sair de casa para socializar, bar, restaurante, balada, então assim, fazia parte de ir para uma balada, para um restaurante, para algum lugar para conhecer gente, ver gente nova, paquerar, namorar, ser visto, né? E a bebida alcoólica para a geração dos milênios, ou para a geração Y, né? Eles têm a questão do status. Então, botar uma garrafa de uísque cara na mesa, botar um bom vinho na mesa. Então, assim, estar ali no meio social com uma bebida, um champanhe, isso chama atenção e era uma forma dessa geração Y mostrar sucesso profissional, status, né? Então, por mais que a geração milênio, dos millennials, né? A geração Y, já tivesse um quesinho de saudabilidade, pensando um pouquinho na saudabilidade, eles ainda assim têm essa questão do status, beber bons vinhos, boas cervejas, bons uísques, uma bebida cara em geral, uma vodka cara, era sinônimo de status e que eu era bem sucedido. Na chegada dos seus 30, 35 anos, essa turma realmente começou a reduzir o consumo de bebida alcoólica, né, a geração Y aí, começa a reduzir, em vez de beber, sei lá, 12 garrafas de vinho no mês, começou a beber 4, 5, 6, 7, 5, mas bebendo com mais qualidade, porque lá para os 30, 35 anos, você começa a ter uma estabilidade financeira, né? Você começa a se proporcionar alguns luxos, e um desses luxos que a geração Y tinha muito forte era beber bebidas alcoólicas de alto padrão. Então esse é o nome de status, né? Aí chega a geração Z. E aí essa geração Z, que é de 1997 a 2012, né, ela começa a mudar muita coisa. Porque essa geração já tem o acesso a smartphone, já tem acesso à tecnologia. Ela é a primeira geração que já nasceu ali, né, da idade, né, produtiva, ali 12, 13 anos de idade, já está conectada.
Aí na fase de passear, de paquerar, dos 18, 19, 20 anos, essa turma já tem a rede social como forma de se mostrar. Ela não precisa ir mais para um bar, ela não precisa ir para um restaurante, ela não precisa estar num ambiente rodeado de bebida alcoólica para começar para se mostrar. Então a rede social é muito mais fácil e ela tem uma pegada muito mais forte na questão de sociabilidade, da saúde. Então ela pensa na saúde, uma pegada muito mais forte em saúde, em beber menos e beber bebidas alcoólicas com menor teor alcoólico. Então você começa a ter uma migração de uísque, de vodka, até do vinho para bebidas tipo drinks, esses drinks prontos aí de 4, 5, 6% de teor alcoólico. Você tem uma mudança. Então essa geração Z já bebe 30% menos do que a geração Y, que é a geração anterior. E nós temos outro ponto, essa geração Z, além dela não sair de casa, não precisar, ela pode até sair de casa, tá gente? Além dela não precisar sair de casa para se mostrar, porque ela tem a rede social, ela conversa via aplicativos de conversa, ainda tem a questão do delivery, que é muito forte hoje. Então, quando você está em casa, eu vou dar um exemplo aqui da minha casa, eu e a Carol em casa, a gente não abre uma segunda garrafa de vinho. Então eu estou em casa com a Carol, a gente pede uma pizza, alguma coisa pelo delivery, a gente vai abrir uma garrafa de vinho e encerrou, acabou. Se eu estiver num bar com amigos, dependendo da turma, mais um casal de amigos, a gente vai abrir uma terceira garrafa, né? Eu, a Carol, mais um casal de amigos, vai 2, talvez vai 3 garrafas de vinho, né? Na proporção a gente bebeu um pouco mais. Então em casa eu entendo que a gente acaba bebendo um pouco menos, o ambiente é mais controlado, né? Hoje em dia também tem a questão do senso de responsabilidade, a conscientização, que no passado a pessoa bebia e dirigia. Hoje em dia, para eu ir para um lugar, para eu beber, eu vou ter que ir de táxi, eu vou ter que ir de Uber, eu vou ter que me locomover, isso gera mais custo, né? Isso vai ficando cada vez mais complicado a questão da geração Z, essa bebida fora de casa, né? Agora, a geração Z está chegando próximo dos 30 anos de idade, né? Já falei isso no comecinho. A pergunta que não quer calar, essa turma da geração Z, né? Ela vai continuar não bebendo? A turma da geração Z que bebe vai reduzir ainda mais o consumo de bebida? Ou essa turma vai começar a melhorar a qualidade do produto? Então, em vez de eu beber um vinho de 30, 40 reais, eu vou começar a beber uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, um vinho de 150, 200 reais. E aí que é o ponto, né? O que as casas especializadas, os supermercados, os restaurantes precisam fazer para não ficar perdido nessa história, porque o consumo está caindo. Isso é fato. Vai voltar a subir? Não sei, talvez daqui a 10 anos. Mas eu acredito que num prazo curto aí de 5, 6, 7 anos, esse consumo vai estabilizar ou vai continuar caindo. Do meu ponto de vista, vai continuar caindo, né? Por diversas questões que a gente está comentando agora. E aí a gente chega num ponto de convergência com outras coisas. Então eu falei que a geração X bebia mais, que é a minha geração, depois vem a geração Y e agora a geração Z bebe muito menos. Mas nós temos um ponto importante, uma mudança de comportamento do consumidor que vem acontecendo dos últimos 24 meses, 18 meses, algo assim, que são o uso das canetas emagrecedoras. E aí eu começo a pegar a geração X, a geração Y e a geração Z, né? Porque um controle da obesidade vai acontecer em todas as idades. Então a turma da geração X e da geração Y que bebia mais está começando a usar essas canetas. Algumas dessas canetas têm um efeito de realmente reduzir essa vontade de bebida alcoólica. Eu tenho um grupo de amigos que várias pessoas estão tomando e é nítido numa festa, num evento, a quantidade de pessoas consomem muito menos. Assim, mas é gritante a mudança de comportamento. E aí eu tenho uma tempestade perfeita, né? Para o produtor de bebida. Ainda tem um ponto. Na pandemia, 2020, nós tivemos um aumento do consumo de bebida alcoólica. Né? Para quem estava em casa, não tinha o que fazer, a pessoa bebeu muito em casa, a bebida alcoólica aumentou muito o consumo. Então muitas das empresas começaram a aumentar a produção de bebida e as bebidas de alta gama, seja uísque, seja vinho, elas demoram um pouco para sair do mercado. Então se em 2020 para 2021 as grandes empresas de bebida começaram a investir em volume de bebidas de qualidade para poder entregar essa bebida começaram a chegar no mercado agora, em 25, 26, 27 talvez. Então tem um volume de produção muito alto, lá atrás as indústrias investiram uma grana pesada para isso. Então esse volume começa a chegar no mercado, as bebidas mais nobres, a bebida mais simples não, é produzida para o mercado. Mas bebidas mais nobres começam a chegar no mercado agora. Eu tenho um volume absurdo de bebidas
sendo despejada no mercado, eu tenho uma geração Z que está reduzindo o consumo, eu tenho uma geração X e Y que está reduzindo o consumo por conta da mudança de comportamento, por conta das canetas emagrecedoras. E aí? Como é que a gente vai fazer? Como é que o restaurante, como é que o supermercado, como é que a casa especializada vai fazer? Eu vou começar pelo restaurante, porque eu acho que o restaurante é o que mais vai sofrer. O restaurante sofre muito com essa mudança de comportamento. Eu tenho um público que gosta muito do delivery. Eu tenho um público que bebe menos. Ah, mas o delivery, o restaurante consegue entregar na casa do cliente. Perfeito, ele perdeu parte do faturamento, porque ele mandou só a pizza, ele mandou só o prato. Dificilmente alguém vai comprar a pizza mais uma garrafa de vinho no restaurante. Ele vai beber o vinho que ele tem em casa. Ou ele vai buscar um outro aplicativo, talvez especializado em vinho, que me entregue aquilo ali. Porque ele tem opções mais baratas na internet, né? E a questão dele não precisar estar no bar, no restaurante para poder aparecer mais uma vez, ele está em casa, ele pede o delivery, ele pede o aplicativo dele com um grupo de amigos em casa, ele vai pedir a pizza ou o prato que ele quiser, vai pedir a bebida em outro, ou já tem em casa, já comprou essa bebida em algum lugar. Então ele deixa de vender as águas, ele deixa de beber ou um drink, ou uma sobremesa, o 10% do garçom ficou ali esquecido. Então o restaurante vai precisar, na verdade já precisa, de mostrar para o cliente que ele tem que ter uma experiência diferenciada agora. Não é só ir para um restaurante comer um prato. Ele tem que ser bem servido, o ambiente tem que ser agradável. A adega de vinho, no caso a gente, vamos falar aqui do vinho, porque o nosso canal é de vinho, mas a adega de vinhos tem que ser sim muito boa e tem que ter uma pessoa treinada para auxiliar na escolha do vinho, para que a experiência seja perfeita, para que ele não fique na dúvida, para que ele consuma um vinho realmente bom, não aquele garçom que quer enfiar o vinho mais caro, mas um vinho que vai combinar com o prato ou com o paladar do cliente. Então eu preciso de uma equipe extremamente treinada para que a experiência no restaurante seja muito boa, porque senão eu vou comprar o vinho no aplicativo que me entrega no dia seguinte ou no mesmo dia, eu vou pedir a pizza e o restaurante vai ficar sem ver ninguém. Você começa a ver muito restaurante já com dificuldade, mais vazio, porque a turma está mudando o hábito de consumo. E tem outro ponto, tá? Eu vou entrar num detalhe aqui, mas os restaurantes vão começar a ter que pensar também em pratos distintos. Porque a turma que usa caneta emagrecedora, ela está comendo menos. Então, eu já vi alguns relatos de pessoas estão deixando de ir no restaurante porque pede o prato normal, sei lá, um risoto, e sobra metade no prato. Então, vou ter, sei lá, tem meio prato, meio risoto, um risoto ao fungo, vou ter um ou meio, não sei. Mas os restaurantes vão ter que se adaptar e entregar uma experiência realmente importante para o cliente, porque senão, como é que ele vai fazer? Né? Ele não vai sair de casa. E o restaurante, sinto muito. Né? Nós temos uma redução de consumo, se a experiência não for muito boa, já era. Lojas especializadas. A gente entra para as lojas especializadas. A loja especializada, ela está num nicho já legal. Do meu ponto de vista, ela já está no caminho certo. Ela precisa sim o único ponto que ela precisa entender é que ela precisa de diferenciação. Ela tem que entregar rótulos que você não encontra no supermercado, entregar rótulos distintos, conhecer o seu cliente a fundo, ter uma base de dados, um CRM, para poder estar muito antenado para esse cliente. Eu compro de vários lugares, vinho de vários lugares, gosto muito do pessoal do Vinho Justo, um abraço para eles. Então a Renatinha do Vinho Justo lá e o Tom já sabem, elas mandam para mim, falam, chegou um vinho diferente aqui, você é professor de Portugal, tem um vinho de Portugal diferente, eu sou professor de leste europeu também, chegou um vinho aqui da Hungria, da Geórgia, algo diferente, vai ser interessante você experimentar esse vinho, é uma uva que tem pouco conhecimento aqui no Brasil. Eles já sabem o meu gosto, a venda está pronta, é só me mandar, a não ser que seja algo exorbitante, né? Mas a venda está pronta, ele sabe que eu vou consumir esse vinho, ele me conhece, eu brinco que às vezes me conhecem mais do que eu mesmo, ele sabe mais do meu consumo, do meu estilo, ele tem um histórico lá, então assim, ele sabe muito sobre o que está acontecendo na minha vida. E esse vendedor precisa ser diferente também, precisa gerar uma experiência, levar o cliente lá, fazer uma degustação, dar aula, ensinar esse cliente a consumir um produto de qualidade superior. Porque senão ele vai ficar lá brigando com o supermercado vendendo vinho a 30, 40 reais, que não é o foco da casa especializada, ela não se paga, a margem é menor, o fluxo é menor, ele precisa vender vinho de ticket médio maior. Como é que eu vendo um vinho com ticket médio maior para um cliente que está comprando vinho de 50 reais? Ensinando a ele a beber vinho. Você vai dar curso de graça, vai pagar, sei lá, doutores do vinho para ir lá dar uma aula, ou qualquer que seja outra pessoa, outro professor, para ensinar esse cliente seu que compra vinho de 35, 40, 50, 60 reais, você vai ensinar para ele a gostar e a entender de outros vinhos de outros locais do planeta. Vinhos que vai pagar 70, 80, 150, 200, 300, aí de acordo com o bolso do seu cliente. Mas ensinar o seu cliente a beber vinho de qualidade é papel fundamental da loja especializada. Ela tira esse cliente do supermercado, porque
ele começa a ficar muito exigente. São poucos os supermercados no Brasil que tem uma adega realmente boa com sommelier lá dentro. Aqui em Belo Horizonte tem, né, o Verde Mar, mas são poucos lugares no Brasil que você tem um supermercado com uma adega tão grande, com sommelier full time para te ajudar, te auxiliar na escolha. Então, assim, a loja especializada bem trabalhada, ela ensina o cliente, ela vende um produto diferenciado para ele, pronto, esse cliente acabou, ele virou seu cliente ali, ele não vai sair e você vai conseguir vender vinho e crescer o faturamento. E por último, para mim, é o supermercado, que não menos importante, mas é um supermercado, ele consegue trabalhar melhor o cliente. Porque se o cliente está deixando de beber bebida alcoólica, ele vai comprar refrigerante, ele vai comprar suco, ele vai comprar... E o supermercado já tem isso para oferecer, né? Então, a geração Z não está bebendo mais bebida alcoólica. A turma da caneta não está comprando mais vinho como comprava. Beleza, ela vai comprar um suco, vai comprar um refrigerante. Ela vai mudar o consumo. Tudo bem que essa turma está comendo menos também. Então, tem dados aí falando que o consumo de arroz no país está caindo. E tem um dado importante, tá? Agora, hoje, estou gravando esse vídeo... hoje é 14, 13, não sei. Dia 20 agora cai a patente. Então vai ter um monte de Ozempic genérico no mercado aí, eu não sei o nome da substância, né? Mas vai ser um genérico e vai baratear muito o preço. Então isso vai aumentar, vai potencializar. Então a história da geração X, a geração Z, que hoje só o pessoal de classe média, média alta tem condição de comprar essa medicação, isso vai chegar na classe mais baixa, porque vai baratear, sei lá, 40% do preço do remédio, né? Então você tem aí, mas o supermercado, voltando ao supermercado, o supermercado tem uma facilidade maior de trabalhar isso, mas o supermercado ainda assim precisa ensinar o cliente dele. Por quê? Quando eu saio de um vinho de 40 a 50 reais e começo a tomar um refrigerante que custa 6, 7 reais, eu caí, né, 5, 6, 10 vezes, às vezes, o ticket médio desse cliente. Então eu preciso ensinar para esse cliente que ainda bebe vinho, que ainda bebe uísque, que ainda bebe cerveja, que eu tenho produtos de qualidade superior para fazer com que ele aumente o ticket médio. Beleza, você tá bebendo menos. Já que você tá bebendo menos, em vez de você beber porcaria, vamos beber um Brunello, vamos beber um Barolo, vamos beber um bom vinho português da região do Douro, do Alentejo. Por quê? Porque ele tá bebendo menos, o dinheiro tá ali. O dinheiro é um só, né? Então, você pode fazer com que esse cliente, em vez de gastar, ele gastar os mesmos 200 reais que ele gastava com vinho por mês, comprando 4 vinhos de 50, mas ele vai comprar um vinho de 200. Resolveu o problema. Então, o supermercado tem sim que trabalhar o cliente e mostrar para ele também, mais uma vez, o quão é bom entender um pouquinho de vinho, ou uísque, ou vodka. Então, o consumo de bebida alcoólica vai cair e eu não acho errado, tá, gente? Hoje em dia, aqui em casa, eu já tô com 46 aninhos, eu bebo muito menos do que eu bebia, talvez há 5 anos atrás, 6 anos atrás, e bebo com muito mais qualidade. Então, eu não tenho aquela obrigação de sexta-feira ter que abrir um vinho, no sábado ter que abrir um vinho, domingo ter que abrir um vinho. Às vezes eu bebo uma garrafa de vinho no final de semana. Aí eu escolho um vinho bom, tá? Eu não vou ficar bebendo vinho muito baratinho. Bom, se ele for barato e bom, eu bebo. Tá, mas eu prefiro escolher um vinho diferente, um vinho que eu gosto, algo que realmente vai agradar o meu paladar da Carol, porque a gente já reduziu o consumo. E olha que eu não estou fazendo uso da caneta, hein? E eu sou da geração X. Então, assim, tá mudando. Eu acho que de certa forma tá mudando para melhor, porque as pessoas vão aprender a beber melhor, beber volume. Sim, é um risco para a saúde. A gente aqui do Doutores Vinho não incentiva o volume excessivo de vinho, a gente ensina a beber vinho exatamente para isso, para que você beba com mais qualidade. Então, assim, é uma mudança de comportamento, as empresas vão ter que se adequar, e quem não se adequar vai morrer. O que você acha disso? Você acha que eu estou certo, que eu estou falando besteira, que o mundo está mudando mesmo? Deixa aqui a sua opinião, o seu comentário. Se você ficou até o final do vídeo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, tá bom? Fala aqui, e aí? Minha turma já reduziu, eu já mudei, não estou bebendo mais, não conheço ninguém que está usando a caneta. Deixa aqui nos comentários o que você acha disso tudo, viu? Um abraço, até mais, turma. Saúde!